Bom, 3 anos atrás, a Ferrari liderava o Mundial de Construtores e Sebastian Vettel, que era o seu primeiro piloto na época, liderava o Campeonato Mundial de Pilotos. E em 2018, nós não ficamos surpresos de ver isso acontecer. Então, o Vettel estava numa grande fase, que terminou apenas com aquele erro no Grande Prêmio da Alemanha do mesmo ano, e a Ferrari fez um belo carro, que foi o último decente, né, que Maranello produziu nesse período, né, sem precisar recorrer aí a tramóias, né, como por exemplo a questão do combustível, né, em 2019. Então, isso é importante para lembrar um pouquinho que nesses 7 anos de era híbrida na Fórmula 1, então, a Mercedes não desfrutou de um domínio total, absoluto, inconteste, e que isso também não foi um reinado eterno e monótono do Lewis Hamilton. Então houve competição, houve disputa, só que, e aí outro lembrete para nós que estamos colocando, né, o Hamilton e a Mercedes como azarões em 2021, ou piloto e equipe fora do páreo, né, pela disputa dos 2 títulos, né. Temos que lembrar que nos últimos 7 anos a Mercedes terminou o ano na frente, e o Hamilton, em 6 desses 7 anos, foi o campeão. Outro elemento de alerta para os mais afoitos, que já cravam Max Verstappen como campeão mundial, pilotando a Red Bull Motor Honda, então, é o fato de que em 2021 quase todas as equipes não estão desenvolvendo os seus carros, né, devido à mudança de regulamento e à limitação ao teto, né, de gastos, né, que foi implementado já nessa temporada. Então, na prática, os carros estão ainda muito parecidos com o que foi mostrado para nós no Bahrein no começo da temporada, e nesse sentido há uma grande dependência entre o tipo de pista, né, e o resultado que os carros obterão na média ao longo dos grandes prêmios. Então, nesse caso, nós podemos dividir a temporada em 2 segmentos, né, em 2 etapas bastante distintas. Então, nas 4 primeiras corridas havia um equilíbrio devido ao tipo de pista, né, em que foram disputadas, né, essas 4 primeiras corridas. Um equilíbrio entre a Mercedes e a Red Bull. E nessa competição, a Mercedes ela obteve 3 vitórias, né, com o Hamilton, e a liderança do campeonato, tanto de construtores quanto de pilotos. E ao mesmo tempo, o piloto britânico ele chegou à sua 100ª pole position na Espanha e a sua 98ª vitória, também no circuito de Montmeló. Então, em seguida, nós tivemos 2 corridas de rua em que a pole position ficou com a Ferrari, com Charles Leclerc, mostrando que os bólidos de Maranello, pelo menos em pista de rua, e numa volta lançada, eles são competitivos, mas em ritmo de corrida isso ainda não apareceu, né? E a Mercedes teve muita dificuldade nesses 2 grandes prêmios, então, devido a uma série de erros da própria equipe, né? Como, por exemplo, no pit stop do Valtteri Bottas em Mônaco, né? Que foi o mais longo da história da Fórmula 1. Então, além de erros dos próprios pilotos, como em Baku, na última relargada, né, o Hamilton ele apertou por engano, né, um dos botões do carro e o carro passou reto e ele chegou fora dos pontos, né, dando a vitória de bandeja para o Sérgio Pérez após o furo do pneu do Max Verstappen, né. Então, e em seguida as 2 pistas de rua com 2 vitórias da Red Bull, né, o Max Verstappen em Mônaco e o Sérgio Pérez em Baku. Houve 3 etapas, né, de pistas curtas, de alta velocidade, com poucos pontos de ultrapassagem, né,
em Paul Ricard, na França, 2 etapas no Red Bull Ring, né, um circuito casa, né, da Red Bull na Áustria. Né, e nessas 2 pistas, né, nessas 3 corridas, Max Verstappen obteve 3 vitórias. Né, então, consolidando aí 5 vitórias consecutivas da Red Bull, colocando a equipe austríaca na liderança do Campeonato Mundial pela primeira vez desde 2013. Mas devemos lembrar que, além dos problemas da Mercedes, né, tanto dos pilotos quanto da própria equipe, né, na estratégia dos pits, por exemplo, né, enfim, o Valtteri Bottas foi um piloto que reclamou bastante disso. Né, enfim. Nós devemos lembrar que essas pistas favoreciam o projeto do carro do Adrian Newey, com a sua traseira bastante elevada, né, enfim, tem uma reação bastante diferente do carro da Mercedes, né, enfim, algo que nós já vimos na pré-temporada. Então, somadas então as 2 metades do campeonato, né, enfim, até o momento, essas 9 etapas, nós temos aí o Max Verstappen à frente, né, no campeonato de pilotos e a Red Bull à frente nos construtores. Mas, inclusive, pela atitude que a Mercedes mostrou nos últimos 2 grandes prêmios na Áustria, né, enfim, uma certa melhora de desempenho do Valtteri Bottas, né, que foi ao pódio nessas 2 ocasiões, e o Hamilton, mesmo com problemas mecânicos, né, ele obteve pontos importantes para a equipe, né, evitando, né, uma disparada da Red Bull no Mundial de Construtores, né, e nada indica que a Mercedes está fora do jogo, né, pelo contrário. Então, a próxima etapa vai ser em Silverstone, enfim, que seria uma espécie de casa honorária, né, da Mercedes, né, uma equipe britânica, né, apesar da marca ser de origem alemã, e é uma pista que favorece mais o carro da Mercedes que o da Red Bull. Então, possivelmente, muitos vão dizer que Hamilton voltou à velha forma, né, o Valtteri Bottas reapareceu, mas além de alguns pequenos updates, né, que a equipe de Brackey trouxe para o próximo Grande Prêmio, a pista favorece o projeto do carro, né, nesse ano em que os carros estão praticamente congelados. Né? Então, isso vai acontecer até o final do ano, então não necessariamente a Red Bull vai ter vantagem aí no que seria a segunda metade do campeonato, né, supondo que a FIA consiga realizar 23 etapas do Mundial de Fórmula 1 no ano em que a pandemia continua por aí, né, e nós passamos aí dias atrás a marca de 4 milhões de vítimas, né, mundo afora. O ritmo de vacinação é muito desigual, a cooperação internacional para vacinação precária desde o início da pandemia. A maior parte dos países está ainda bastante distante de vacinar pelo menos 50% dos seus habitantes, né? E nesse caso aí, nós podemos imaginar que haverá alguns grandes prêmios que não se realizarão esse ano, né? Enfim, inclusive porque eles estão previstos para as regiões que no momento são os epicentros da pandemia, nas Américas, por exemplo. Então, não dá para cravar que o Max Verstappen está numa fase excepcional, como esteve em 2019, na primeira metade do campeonato, até o Grande Prêmio da Alemanha também esteve numa fase excepcional, né? Mas nesse momento ele usufruiu, né, das vantagens, vantagens comparativas do carro da Red Bull nas pistas de rua, nas pistas curtas, com poucos pontos de ultrapassagem. E esse não é o caso de Silverstone, assim como não é o caso de Monza, e também não é o caso de outras etapas que virão a seguir. Então, há de se ressaltar também a consistência do Sérgio Pérez, mesmo estreando num projeto de carro completamente diferente do que ele tinha anteriormente na Racing Point e na Force India. Então, certamente o mexicano está um patamar acima do que o Alex Albon trouxe, né, no ano anterior, e o próprio Pierre Gasly no ano anterior ao 2019, no caso 2018, perdão. Nesse caso aí, o mexicano, ele foi uma aquisição bastante sagaz se a Red Bull pretende obter um título de construtores, né? Pérez, ele no momento está em terceiro lugar no campeonato, ele está sendo perseguido aí por uma questão de 3 pontos pelo piloto que pode ser chamado de o melhor piloto do ano no geral, que é o Lando Norris da McLaren. Então o Lando Norris, além de 2 pódios, né, além de quase obter a pole position na Áustria, ele pontuou em todas as 9 etapas.
enfim, superando o seu companheiro Daniel Ricciardo com mais de 60 pontos de vantagem, né? Tendo largado 8 vezes na frente, né? E apenas uma vez atrás do Ricciardo. Então, certamente é um sinal que a McLaren evoluiu com a chegada do motor Mercedes e que ela pode pensar em vencer um grande prêmio até o final do ano. Acho que não é nenhum absurdo pensar nisso, né? E certamente lutar por uma pole position, lembrando que a Ferrari já obteve 2, né, nesse ano, né? Ainda que em pista de rua, mas de toda forma. E nesse caso aí o Ricciardo, ele fica como uma incógnita, né? O que está dificultando a sua adaptação à McLaren, né? O Ricciardo, ele concedeu uma entrevista recentemente dizendo que o carro está com problemas na entrada das curvas, né? E que ele não está tendo a sensibilidade perfeita do carro para obter o máximo de rendimento ao longo de um grande prêmio, ao contrário do Lando, né? Enfim, que eu imagino que vai ser um dos pilotos aí destaque do resto da temporada, né? O que pode colocar a McLaren em terceiro lugar nos construtores. Bom, nesses dias de teto de gastos, mudança de regulamento em 2022, limitação dos testes e continuidade da pandemia do novo coronavírus, a Fórmula 1 entrou em 2021 numa dinâmica de atrito, né? Um campeonato muito longo em que os carros vão mudar muito pouco e que os pilotos terão muito pouco tempo para efetivamente se adaptar às suas máquinas. E isso, por sua vez, gerou uma dinâmica de desigualdade, de assimetria dentro de todas as equipes do grid. Então, falamos aqui sobre a Mercedes, a Red Bull e a McLaren, todas marcadas pelo desequilíbrio, pelo predomínio de apenas um piloto, e o mesmo ocorreu com as demais equipes. Então, por exemplo, no caso da Racing Point, nós temos o Sebastian Vettel, 4 vezes campeão do mundo, claramente um patamar acima do Lance Stroll. Então, nós vemos na equipe anteriormente, né, Renault, a francesa Alpine, nós vemos que o bicampeão mundial Fernando Alonso, ele reencontrou a sua velha forma, ele pontuou nos últimos 4 grandes prêmios com atuações sensacionais, especialmente em Baku, e esmagando, por assim dizer, o seu bom companheiro Esteban Ocon. Está perdido nesse momento do campeonato. Nós vemos até mesmo um campeão mundial como Kimi Raikkonen sofrer na Alfa Romeo nas mãos do cada vez mais consistente e cada vez mais rápido Antonio Giovinazzi. Ela faz 4 grandes prêmios que o Kimi não consegue largar à frente do jovem italiano, e além de ter cometido algumas barberagens, né, como no último grande prêmio em que ele bateu no Sebastian Vettel na última curva da corrida, né, provocando uma bandeira amarela no último minuto do grande prêmio. Então, nós vemos também essa desigualdade na equipe irmã da Red Bull, a AlphaTauri, a antiga Minardi, onde o promissor Yuki Tsunoda vem cometendo uma série de erros, né, e não vem demonstrando muita paciência com esses erros, em contraste com o excepcional Pierre Gasly, que está chegando ao Q3, está chegando nos pontos com muita frequência e até o mesmo pódio, no caso do Grande Prêmio do Azerbaijão. Então, é uma equipe basicamente de um carro no momento, e isso dificulta, por sua vez, a luta da equipe no meio do campo, né, da Fórmula 1. Nós vemos essa desigualdade também nas 2 equipes mais modestas do grid, né, na equipe Williams. Então, após a mudança de administração, nós vemos que o Nicolas Latifi, ele até vem tendo boas qualificações, mas em ritmo de corrida ele fica muito abaixo do George Russell, um piloto excepcional que só não pontuou
nas duas últimas etapas, claramente pela deficiência do seu equipamento. Então, George Russell, dia após dia, vai se cacifando como futuro piloto da Mercedes e, nesse caso, companheiro do Lewis Hamilton, que acabou de renovar até 2023. Por sua vez, na equipe mais modesta do grid, na equipe Haas, nós temos o Nikita Mazepin cometendo uma série de erros e revelando que o seu carro ele é mais pesado que o carro do Mick Schumacher. Em que pese essa desigualdade, Schumacher vem também passando o rodo literalmente na equipe norte-americana com patrocínio russo. Então, nós percebemos claramente que em ritmo de corrida o Nikita Mazepin ele é competitivo apenas nas primeiras voltas dos grandes prêmios e em seguida ele termina o grande prêmio mais de 30 segundos atrás do Mick Schumacher, correndo o risco inclusive de tomar uma volta do filho do melhor piloto da Fórmula 1 em todos os tempos. Então, talvez nós possamos dizer que a escuderia Ferrari é uma exceção em relação a essa desigualdade dentro dos companheiros de equipe, porque afinal de contas, na pontuação, o Carlos Sainz ele está apenas 2 pontos atrás do Charles Leclerc. Então, mas existe uma desigualdade até mesmo na equipe Ferrari, uma vez que na qualificação o Charles Leclerc quase sempre larga na frente e obteve inclusive 2 pole positions consecutivas, né? As primeiras pole positions do time desde 2019. Por sua vez, em ritmo de corrida, o Carlos Sainz vem se mostrando bem mais consistente que o Leclerc, cometendo bem menos erros, né? Fazendo uma estratégia de paradas mais longa e tendo inclusive se obtido um pódio, né, em Mônaco, aí um pouco ajudado pelo infortúnio do seu companheiro que bateu ainda na volta de classificação que lhe deu a pole position. Então, nesse caso, existe uma desigualdade dos pilotos, enfim, nos dois momentos do fim de semana, né, na qualificação e na corrida. Então, até o momento, essas desigualdades foram anuladas, né, por circunstâncias que fugiram ao controle dos pilotos, né, como por exemplo a batida do Leclerc em Mônaco, mas sem dúvida nenhuma uma boa dupla que a Ferrari possui no momento, talvez a sua dupla mais equilibrada desde o começo dos anos 1980, né, quando ela tinha, além de Gilles Villeneuve, o Didier Pironi. Bom, por fim, nós estamos aí prestes a começar a 10ª etapa do Mundial na pista sagrada de Silverstone, onde tudo começou há exatamente 71 anos. E também pela primeira vez nessas 7 décadas de Fórmula 1, nós teremos um formato de qualificação chamado de corrida breve, né, o Sprint Race. Então, no sábado nós teremos uma mini corrida de 100 km, então, que vai definir o grid de largada para a corrida de domingo. Então, na prática nós teremos 2 corridas, uma delas com pontuação reduzida, né, sem limitação de uso de pneus, sem obrigatoriedade do pit stop. Uma corrida, digamos, no estilo das corridas que a Fórmula 1 fazia até o século XX, né? Então, não sei, eu acho que é uma boa para a gente ter um certo momento nostálgico de uma Fórmula 1 que não obrigava os pilotos a fazer paradas, né, a trocar pneus, uma Fórmula 1 que não limitava a escolha de pneus para o Grande Prêmio, né, e principalmente uma corrida mais curta, então de no máximo 40 minutos. E nesse momento, eu imagino que muitas equipes vão arriscar, especialmente aquelas que largam no fim do pelotão, né, vão tentar ser competitivas aí num período mais curto, né. Isso pode beneficiar, por exemplo, a Ferrari, que tem um carro problemático no longo prazo, né, digamos, mas que se mostrou competitiva em uma volta lançada e no começo dos grandes prêmios, né. A mesma coisa aconteceu com a Alpine, né, enfim, na opinião do Alonso, o carro perde rendimento
na segunda metade das corridas, né? Mas eu imagino que possivelmente os líderes do campeonato eles vão agir de forma bastante conservadora, já que, afinal de contas, o carro que vai largar domingo é o carro que vai terminar a mini corrida do sábado. Então, eu imagino que a mini corrida vai ser uma oportunidade para pilotos, né, como o Lando Norris, como o Pierre Gasly, o próprio Sebastian Vettel, o Alonso, enfim, brilharem, ainda que seja um brilho efêmero, e possivelmente nós veremos o Charles Leclerc também buscando obter uma posição privilegiada de largada no domingo, mas dificilmente o Max Verstappen, o Lewis Hamilton, Sérgio Pérez e Valtteri Bottas vão queimar os seus cartuchos antecipadamente. De toda forma, eu fico feliz de poder dizer que a Fórmula 1 está chegando para o seu 10º Grande Prêmio nesse ano de 2021. Nós estamos ainda no mês de julho, então há uma esperança não apenas de que a categoria vai completar o seu grid, né, com 23 corridas ao longo do ano, mas há uma esperança que até lá a maioria de nós esteja devidamente imunizada contra o novo coronavírus. Até!